Bom, então, para essa próxima parte, eu vou falar um pouco sobre as danças milenares e as danças da antiguidade. As danças milenares eu vou tratar de duas civilizações diferentes que foram as mais influentes assim para dança, pelo que eu vi, né, pela pesquisa. Primeiro é o Egito, tá? Então a gente vai falar de 5000 antes de Cristo. Para não ficar muito confuso esse negócio de idade, de tempo, eu vou fazer uma linha do tempo que eu vou colocar aqui embaixo, certinho, uns períodos de acordo com o que eu já falei, né? E no outro vídeo eu falei de um outro momento, esse vídeo eu vou botar outro, e assim a gente vai acompanhando uma linha do tempo de como que funcionou a história da dança, tá? Mas é o seguinte, lá no Egito, então, que foi basicamente a primeira civilização assim, que surgiu, o, a dança ela era feita como um culto aos deuses, né? Então, de novo, ela continua atrelada à religião, como no passado, como no outro vídeo eu mencionei, né? E existe, eu vou citar alguns exemplos de rituais e de momentos em que a dança acontecia, tá? O primeiro deles, os dois primeiros deles têm a ver com períodos de cheia do rio Nilo. Né? O rio Nilo ele é um rio que é considerado o mais extenso do mundo e ele passa ali por muitos países do norte da África até certo ponto e passa pelo Egito também. É um rio muito importante porque ele banhava muitos países ali na região. Então, na época que tinha cheia desse rio, tinha dois tipos de rituais diferentes envolvendo dança. Um deles era um culto que era executado ao deus Osíris, que ele é o deus da luz na religião egípcia, né, antiga, e era atribuído a ele o ensinamento da agricultura. Então, tipo, ele era muito importante porque naquela época a civilização estava começando a desenvolver a agricultura, né? Foi a agricultura uma das revoluções que fez com que o ser humano quisesse se civilizar, né? Parar com a caça não, mas distribuir a caça de alimentos em caçar animais e produzir alimentos com a plantação. Assim, as civilizações daquela época dependiam muito dos rios para se manter, né? Então essas épocas de cheia do rio Nilo eram muito celebradas. Então, e é claro, atribuía-se tudo isso aos deuses. Então, eles usavam de danças para fazer esse tipo de celebração. Outro exemplo que tem também é um festival que eles chamavam Festival de Opet. E era uma das principais assim, atrações, celebrações que tinha na civilização egípcia antiga. E nesse evento eram levadas imagens de deuses em barcas enormes que eles faziam. E nessas barcas tinham acrobatas que faziam coreografias de dança, né? Essas acrobatas egípcias, elas eram sempre femininas e elas faziam movimentos com bastante dificuldade de execução, assim, eram bem acrobáticos mesmo, né? Tem uma imagem que eu vou colocar aqui, que é uma imagem antiga que dá para ter um exemplo de como poderia ser isso. E um terceiro exemplo também que era usado na época era nos funerais, né? Durante os ritos de um funeral, que a gente, lembrando que na civilização egípcia a morte era algo muito importante, era um período muito importante, e nesses rituais existiam os mo'ou. Esses mo'ous eles eram, não tem um registro muito detalhado sobre como eles funcionavam, mas eles eram pessoas em duplas, que vinham até o morto durante determinado momento do ritual de morte e eles faziam danças. E eles acreditavam que essas danças ajudavam essa pessoa morta a passar essa ascensão para uma nova vida. Nesse período que ele estava passando a morte, essa dança ajudava nele. Então, também a dança aí tinha uma relação direta com a religião deles, né? E essas danças, então, que eu citei, por exemplo, elas eram sagradas, porque o objetivo delas era venerar os deuses ou agradecer aos deuses. Só que existiam também as danças profanas. As danças profanas eram danças que não eram consideradas boas, que eram danças que eram realizadas a respeito de questões de vivos. Por exemplo, comemorar conquistas pessoais ou promoções, ou estou feliz, vou dançar. Esse tipo de dança mais livre, sem ter um motivo de agradecimento ou de veneração aos deuses, era totalmente proibido, assim, e não era bem visto, né? Então, basicamente, a dança no Egito, ela continua relacionada com a religião, e os egípcios na época eles eram politeístas, né? Eles acreditavam em vários deuses diferentes, e eles tinham vários tipos de danças diferentes para vários tipos de deuses diferentes, né? Em homenagem e agradecimento a eles. Então, a dança, ela, além de ser super relacionada com a religião, ela também tinha uma certa relação com a natureza, porque ela era muito do que acontecia na agricultura
gerava as danças, né? Geravam os rituais, então estava muito relacionado com a natureza também.